Bom dia a todos. É uma grande honra e satisfação darmos início ao segundo dia da semana acadêmica do curso de Educação Física da FMU. No dia que se inicia, ocorrerá o Science Day, que tem como objetivo aproximar a toda a comunidade pertencente ao curso de Educação Física, bem como os nossos colegas de profissão do universo da pesquisa científica e da produção de conhecimento, como um pilar de sustentação da formação profissional e acadêmica de todos nós. Esse projeto jamais seria possível sem o grandioso apoio prestado pela Escola da Saúde e Bem-Estar do Centro Universitário FMU, com que excelência acadêmica, presteza e cordialidade materializada na ilustre presença do professor doutor Luciano Reolon, gerente da Escola da Saúde e Bem-Estar, que sempre se demonstra um entusiasta e grande incentivador das ações integrativas e de maior visibilidade ao tradicional curso de Educação Física da instituição. Também é indispensável o nosso agradecimento à equipe da coordenação do curso de Educação Física, que de forma incansável, com sua conduta vanguardista, representadas pelas figuras do professor Tiago Ferreira, da professora Cristiane Cassoni e do professor Timóteo Leandro Araújo, que permitiram a concepção, o aprimoramento, a realização do projeto referido a essa semana acadêmica, o que conceitua ainda mais a relevância do nosso curso de Educação Física da FMU, bem como a sua condição de formar os melhores profissionais, bem como líderes que movem a nossa sociedade em um caminho de evolução. A partir da conotação dada a essa data importante dentro da nossa semana acadêmica, gostaríamos de agradecer imensamente também a todos os alunos envolvidos e aos inscritos pela honra da presença, participação e proximidade tão necessária nos dias atuais. Assim, nós passamos a palavra ao ilustre professor doutor Luciano Reolon, gerente da Escola da Saúde e Bem-Estar, para proferir sua importante fala ao início dos trabalhos do dia de hoje. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite tanto da coordenação quanto da comissão organizadora para participar desse já tradicional e tão importante evento, né? Aproveito também para parabenizar, né, todas as pessoas aí que se envolveram para que a gente pudesse estar aqui desde ontem, na verdade, né, nessa semana. E quando a gente fala em agradecimento no curso de Educação Física, a gente sempre corre o risco de cometer alguma gafe ao não agradecer alguém, né? E vou explicar o porquê, e acho que esse é um grande elogio que todo mundo faz para esse curso, por ser um curso que sempre trabalha muito em parceria, né? As equipes se ajudam demais, né? Então, a gente sempre corre esse risco. Mas, de qualquer forma, eu vou aqui na pessoa do professor Tiago, também do professor Timóteo, né, da Cristiane, do próprio Lucas, que está aqui hoje moderando esse dia, né, agradecer a todos os docentes, a todos os alunos, né, todos que se envolveram aí ativamente em mais uma semana, né, de educação física. Como eu comentei, todos sabem o quanto essa equipe trabalha muito, né, e trabalha unida, e acho que isso faz com que a gente possa ter eventos tão diferenciados, né. Também quero agradecer a todos os palestrantes, né, hoje na figura aqui do professor Emerson, que vai nos brindar aí com uma palestra na sequência, né. Sabemos também o quanto é importante a gente ter essas parcerias, ter essa participação externa, o quanto isso engrandece muito, né, a experiência dos nossos alunos. A gente costuma sempre reforçar que a universidade, um curso de graduação, ele não se faz somente dentro de uma sala de aula, né? Pelo contrário, as atividades extracurriculares, os eventos, a busca por um estudo autônomo, ele é fundamental, né? São aspectos fundamentais no desenvolvimento dos futuros profissionais. Falando um pouquinho da escola, quero reforçar que temos muito orgulho de ter esse curso de Educação Física com tanta qualidade, né? Desde o lançamento desse curso, há mais de 30 anos, eu entendo que ele sempre esteve sustentado em dois pilares, assim,
fundamentais: a qualidade de ensino, que é reconhecida aí por todos, e também o pioneirismo, né? Isso fez com que esse curso fosse reconhecido e continua sendo reconhecido como um dos melhores cursos aí de educação física do país. E quando a gente fala em pioneirismo, a gente não pode deixar também de falar um pouquinho que estamos num contexto completamente diferente, isso obviamente todos estão cientes, né? E mesmo nesse ano, então, com tantos desafios para a nossa área de saúde, estamos dando mais uma prova, né, e um exemplo de compromisso com qualidade e com inovação, propondo um evento que é totalmente diferenciado, adaptado às limitações que, infelizmente, temos nesse momento, né, e que está dividido aí com 4 dias temáticos excelentes, né. Tenho certeza que, novamente, assumimos o nosso protagonismo nessa área, né, e contribuímos para elevar ainda mais a essa importante profissão. Conversava um pouco aí nos bastidores com os professores do curso, e é unânime que, na verdade, esse movimento todo que fomos forçados a fazer dentro da área da saúde é um movimento que ele também traz oportunidades, né? Oportunidades de buscar novas formas de nos aproximarmos com nossos pacientes, com nossos clientes, né? Novas formas de levar a saúde até a população, independente de onde ela estiver, né? E nesse novo conceito, também reforçar que a escola de saúde, ela mudou até o nome, né? Esse ano ela passou a ser Escola de Ciências da Saúde e Bem-Estar, né? Porque, de fato, é o que a gente faz e é o que a gente acredita, né? E que saúde ela tem que ser vista de forma interprofissional, interdisciplinar, e que ela só é completa quando a gente sai um pouco daquela dicotomia de saúde e doença, né, e passamos a ver aí sim o indivíduo como um todo, na sua complexidade física, psicológica, né, de forma integrada entre todas as áreas. Tenho certeza que esses dias serão aí de muito aprendizado para todo mundo, né, desejo que aproveitem esses momentos aí de desenvolvimento e que tenham uma excelente semana de educação física. Obrigado. Agradecemos novamente a palavra do professor Luciano. É sempre gratificante ver a sua fala. É sempre uma honra para nós fazer parte desse processo junto a você, aqui dentro dos processos envolvendo a Escola da Saúde e Bem-Estar. Bom, eu gostaria agora de apresentar o nosso primeiro palestrante. Nosso primeiro palestrante é formado em Educação Física, é doutor também na área de Educação Física, com um foco mais voltado às questões ligadas à biodinâmica do movimento humano. Tem um pós-doutoramento efetuado na Universidade de Montpellier e também um pós-doutoramento efetuado no Australian Institute of Sports. É livre docente da Escola de Educação Física e Esportes da USP, considerado hoje um dos maiores pesquisadores do mundo na área de modalidades esportivas de combate, a quem hoje vem conversar conosco sobre ciências do esporte, o professor doutor Emerson Franchini. Professor, desde já, muitíssimo obrigado por seu aceite ao convite. É uma grande honra para nós. Você sabe o quanto você é importante, em grande parte aí da minha trajetória recente, como um aluno de pós-graduação e também como docente no ensino superior. E é um grande privilégio nós termos aqui a sua participação em nosso evento. Bom dia a todos e todas. Queria inicialmente agradecer o convite, agradecer ao professor Luciano, ao professor Lucas, para ter essa participação aqui com vocês. Por gentileza, se houver algum problema na apresentação, me avisem para eu poder tentar resolver aqui, tá bom? Bom, o tema que o Lucas pediu para eu falar é sobre ciências do esporte. É um tema que me é muito caro, porque, obviamente, a minha linha de produção está centrada em ciências do esporte. É o termo que normalmente é utilizado internacionalmente para designar essa área, embora no nosso contexto nacional nós tenhamos as agências de fomento utilizando o termo educação física, né? Mas internacionalmente, normalmente se utiliza ciências do esporte ou ciências do esporte e do exercício. Eu vou me ater especificamente ao esporte. Os tópicos que eu pensei em falar para vocês nos próximos 30 minutos
são esses, então, classificação das pesquisas, um pouquinho sobre pesquisa para o esporte, algo sobre a produção nessa área e a estratégia para a integração. E o Lucas pediu também para eu comentar um pouquinho da minha experiência no Instituto Australiano de Esporte, eu farei isso no finalzinho, mostrando um pouquinho da estrutura que eles têm para condução de pesquisa nessa área. Bom, quando nós pensamos na preparação do atleta, e obviamente o atleta é o principal ator aí do cenário esportivo, nós temos uma série de sistemas que compõem essa preparação. O sistema de conhecimento e formação de profissionais e especialistas é uma dessas áreas. Portanto, a produção de conhecimento é algo que vai, de alguma maneira, alimentar alguns setores muito importantes da preparação do atleta. Nesse sentido, nós temos sempre que ter claro que a produção de conhecimento serve a esse sistema e não é, portanto, um fim em si mesmo. A produção de conhecimento em ciências do esporte está direcionada à alimentação dessas áreas para providenciar e prover os profissionais com conhecimentos que permitam uma atuação mais segura com os atletas. Como é que a gente poderia classificar os diferentes tipos de pesquisas e áreas? Certamente todos já ouviram falar em pesquisa básica e aplicada, no entanto, nós temos aí uma classificação que foi proposta pelo Stokes em 2005, que é bastante interessante porque trabalha com duas questões básicas, né? A primeira, a pesquisa que está sendo produzida tem relevância para o avanço do conhecimento? É o que está aqui nesse eixo Y. Então, a resposta é dicotômica, sim ou não. E a segunda pergunta é se a pesquisa que está sendo produzida tem relevância para aplicações imediatas. E, novamente, a resposta pode ser sim ou não. Nesse sentido, dependendo das respostas, nós temos um desses 4 pontos aqui, e cada um desses quadrantes representa, portanto, um tipo de pesquisa. Por exemplo, existe avanço no conhecimento, mas não há aplicação imediata. Então, um exemplo é a estrutura atômica, que inicialmente o conhecimento nessa área foi desenvolvido principalmente pelo conhecimento propriamente dito e não necessariamente para uma aplicação imediata. Obviamente, acabou tendo diversas aplicações esse tipo de conhecimento, mas inicialmente não era esse o objetivo central. Nós teríamos um outro quadrante em que a aplicação é imediata, mas nós não temos um avanço no conhecimento. Portanto, o objetivo aqui é a solução de um problema imediato. As pesquisas conduzidas pelo Thomas Edison cairiam nesse quadrante. E aí nós teríamos o desejo de todo pesquisador, que é avançar o conhecimento científico e prover uma aplicação imediata via esse conhecimento. Um exemplo são as pesquisas do Pasteur, né, que são pesquisas que indicaram ali vários processos microbiológicos e imediatamente foram utilizados para prevenir deterioração de produtos, produção de vacinas e etc. Vamos partir um pouquinho agora para nossa área, né? Então, se nós fizermos as mesmas perguntas, né, questionamento por compreensão básica e considerações de uso, nós teríamos os 4 quadrantes, e aí quando a gente pensa no que é o esporte, nós teríamos, portanto, um quadrante em que a pesquisa básica pura não atenderia às características dessa área. Obviamente, a produção de conhecimento aqui é extremamente importante, mas o ponto central é que esse conhecimento não é um conhecimento que deveria ser produzido no interior dos institutos, das faculdades, das universidades ou das unidades que estivessem trabalhando com esporte, né? Outras unidades e outras áreas do conhecimento fariam essa produção de pesquisa. Quando nós pensamos na pesquisa aplicada pura, porém sem aumento do conhecimento, nós teríamos esse quadrante aqui, e um exemplo seriam aquelas vestimentas para natação que de tão boas acabaram sendo proibidas. E, novamente, o desejo de todo pesquisador seria produzir conhecimento que avance a área científica e, ao mesmo tempo, tenha uma aplicação imediata. E um exemplo aqui seriam as pesquisas do Archibald Vivian Hill, que foi um pesquisador que trabalhou com processos
relacionados à produção de lactato e também à determinação do consumo máximo de oxigênio. É provavelmente o único ganhador de Nobel investigando questões específicas do esporte ou da fisiologia do exercício. E nós teríamos, obviamente, um quadrante aqui, que seria a combinação das duas respostas negativas, que obviamente alguém até pode fazer, mas vai contribuir muito pouco para a solução de um problema ou para o avanço do conhecimento. Então, só para deixar bastante claro, pesquisa básica inspirada em aplicação, as pesquisas aqui do Archibald Winverhill, que trabalhou também com determinações de velocidade, né, um dos primeiros instrumentos de medição de tempo durante a corrida, né, as primeiras fotocélulas, o swimming suit, que é aquele traje para natação que acabou sendo proibido, dado que efetivamente aumentava o desempenho. E nós teríamos, portanto, que pensar como estruturar isso dentro do esporte. Em 2017, o professor Alexandre e eu propusemos 3 áreas que fossem temas de investigação no esporte, né? Essas áreas seriam investigações sobre técnica e tática nas diferentes modalidades, preparação orgânica e funcional, ou preparação física, ou treinamento, como comumente são conhecidos, conhecida esse tipo de intervenção no esporte, e organização e gestão do esporte. Então, nós teríamos 3 áreas, e assim como em outras áreas profissionalizantes, as pesquisas seriam produzidas em cada uma dessas áreas, no sentido de prover conhecimento que poderia ser utilizado imediatamente para os profissionais que atuam com as diferentes modalidades esportivas. Portanto, as áreas de intervenção seriam norteadoras das pesquisas a serem desenvolvidas e não o contrário. E aí a gente, partindo para o que é produzido com esporte, em 2016, logo depois dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, esse instituto aqui, o SDOMEI, fez um levantamento das produções com as modalidades olímpicas, né? E aqui a gente tem o quadro do que eu chamei aqui de medalhas acadêmicas, né? Então, são os países que mais produziram nas diferentes modalidades olímpicas, e aí a gente tem uma lista aqui liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, França, Japão, Itália, Alemanha, China, Coreia do Sul, Canadá, Espanha, etc. O Brasil aparecia, né, na 16ª posição naquele momento. E aí nós temos o quadro de medalhas no Rio de Janeiro. A gente observa ali Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Rússia, Alemanha, Japão, França, Coreia do Sul, Itália, Austrália e assim sucessivamente, o Brasil aparecendo na 13ª posição. Quando nós correlacionamos o número de medalhas nos Jogos Olímpicos com as medalhas acadêmicas, ou seja, com a produção de conhecimento nas diferentes modalidades pelos diferentes países, vejam que interessante, havia uma correlação de moderada para alta entre as medalhas de ouro, uma correlação moderada para as medalhas de prata, uma correlação não significante para as medalhas de bronze e uma correlação razoavelmente alta para o total de medalhas. Ou seja, os países que mais produzem conhecimento nessa área são também os países que mais conquistam medalhas. Obviamente, a correlação não implica em causa e efeito, né? Não dá para dizer que os países ganham mais medalha porque têm mais conhecimento, ou que produzem mais conhecimento porque tem mais tradição no esporte, portanto, os pesquisadores têm mais incentivo para conduzir pesquisa. Mas, de qualquer maneira, nós conseguimos determinar que existe um relacionamento positivo entre esses dois fatores. Eles caminham de uma forma razoavelmente paralela. E aí nós, nesse levantamento que eles fizeram, nós conseguimos observar também as principais universidades ou centros de pesquisa que mais produzem conhecimento no esporte. Aqui a gente vê a lista e, juntamente com essa lista, nós conseguimos ver os países dessas instituições. Notem a grande quantidade de instituições da Austrália e do Canadá.
né? E aí nós temos a instituição líder da Grã-Bretanha e uma outra instituição dos Estados Unidos entre as 10 que mais produzem conhecimento na área de modalidades olímpicas. Portanto, alguém que queira investigar essas modalidades provavelmente deveria se direcionar a uma dessas universidades. Um outro ponto que eles apresentam, que é bastante relevante, é a produção dos países desde o início dos anos 1980 até os Jogos do Rio de Janeiro. Obviamente, naquele momento, a produção não estava fechada, porque o levantamento foi feito em agosto, né? Então, aparentemente, há uma queda aqui, mas isso se deve ao fato de que aqui estão computados basicamente menos da metade da produção anual. O que fica muito claro, no entanto, é um elevado aumento da produção científica mundial nessa área, nos diferentes países líderes, a partir aí dos anos 2000. Ou seja, com o aumento da competitividade, os países precisam de informação mais segura para orientar a preparação dos seus atletas e provavelmente houve um incremento do financiamento de pesquisas e da produção nessa área para tentar dar esse suporte aos atletas destes países. Então, um incremento muito grande a partir do início dos anos 2000. No ano passado, juntamente com o professor Cocobum, que é da Unesp de Rio Claro, nós tentamos verificar como era esse avanço do conhecimento nos países que foram sedes dos Jogos Olímpicos, né? Então, aqui o 0 marca o momento em que uma dada cidade foi vencedora, né, para sediar os Jogos Olímpicos. Aqui nós temos a produção total de conhecimento, artigos, livros, etc., e aqui apenas artigos originais. O que eu quero chamar a atenção aqui? Notem que antes da produção, nós tínhamos uma determinada inclinação da reta aqui. Então, a tendência era que a produção de conhecimento evoluísse em termos de quantidade nesse ritmo. No entanto, para esses países, quando eles foram selecionados para sediar os Jogos, notem que a inclinação da reta muda. Então, o incremento que era dessa natureza passou a ter uma inclinação maior, ou seja, o ritmo de produção de conhecimento aumentou. Portanto, parece ser uma estratégia comum nos diferentes países incrementar a produção científica quando eles sabem que vão sediar. Então, numa tentativa de melhorar o aporte de conhecimento para aumentar potencialmente a conquista de medalhas, há um incremento na produção em Sport Sciences a partir do momento em que o país tem a confirmação de uma cidade sua como sede dos Jogos Olímpicos. E aí, como é que nós deveríamos conduzir pesquisa na área de ciências do esporte, né? Aqui tem um modelinho que foi proposto pelo Bishop em 2008. Notem que ele coloca 3 grandes fases, né? Uma fase de descrição, uma fase de experimentação e uma fase de implementação desses resultados, e cada uma dessas fases passa por diferentes subfases. Então, definição do problema de pesquisa, isso obviamente depende de uma observação detalhada do que acontece no setor esportivo, pesquisas de caráter descritivo, então perfis de atletas, respostas fisiológicas a um determinado tipo de treinamento, respostas fisiológicas à competição e assim sucessivamente. A elaboração de uma lista de preditores de desempenho, então tudo isso comporia essa primeira fase de descrição, e aí na fase de experimentação, então a testagem dessas variáveis que potencialmente seriam preditoras, a determinação de quais seriam as variáveis mais importantes para determinar o desempenho dos atletas na situação competitiva, e aí começariam a fase de maior experimentação e implementação, gerando estudos sobre a eficácia de determinados procedimentos, inicialmente em situações mais controladas, né, tanto laboratoriais quanto de campo. Depois, a descrição de barreiras para que essas variáveis pudessem ser aplicadas numa situação
mais aberta, mais ecologicamente válida, e, por fim, os estudos de implementação. Lembrando sempre que existem mecanismos de feedback para restabelecimento dessas fases. Além, obviamente, das meta-análises para tentar inferir o que o maior volume de pesquisa tem demonstrado num determinado setor. E aí, mais recentemente, na verdade, esse artigo ficou online há 2 semanas, ou há 10 dias mais ou menos. Essa também é uma iniciativa do pessoal da Austrália, assim como o modelo do professor Bishop. O sistema que eles tentam organizar ali, e talvez por isso eles tenham várias instituições naquela lista com maior produção em ciências do esporte, ela tem como personagem central o que eles chamam de cientista do esporte. Então, esse indivíduo, né, essa pessoa aqui que atua profissionalmente, teria relações com diferentes áreas que atuam diretamente com os atletas. Então, quanto mais próximo aqui, maior o grau com o pessoal da reabilitação, com o pessoal que trabalha com a preparação física e com o pessoal da nutrição, que são as profissões aqui no primeiro círculo e com as linhas contínuas. E aí algumas outras áreas, né, um contato um pouquinho menor, como, por exemplo, o analista de desempenho, o pessoal que trabalha com a logística, com levantamento estatístico das competições. Então, esse profissional assume uma condição de atuação central e ele direciona uma série de procedimentos com base em conhecimentos que são produzidos nessa área para todos esses atores aqui do setor esportivo. Então, essa parece ser uma estratégia bastante interessante, bastante relevante para melhorar o desempenho dos atletas, porque as intervenções estão baseadas num conhecimento um pouco mais sólido, um pouco mais cientificamente orientado. E, por fim, eu vou comentar um pouquinho aqui da experiência que eu tive no Instituto Australiano de Esporte, só para vocês terem uma ideia. Essa é a estrutura do Instituto, né? Para vocês terem uma dimensão, esse é um estádio, normalmente aqui eles fazem competições de rugby, né? Aqui um estádio de atletismo. Então, com base nisso, vocês têm uma ideia da estrutura de laboratórios, de quadras e etc., né? Lembrando que alguns desses pontos são prédios com vários andares. Então, é uma estrutura bastante grande que visa tanto preparar os atletas, ou seja, servir de ponto de treinamento, quanto produzir conhecimento para que esses atletas tenham uma orientação cientificamente designada. Então, o Instituto funciona desde a década de 1980, quando eles passaram a ter a ideia de sediar os jogos nos anos 2000, como efetivamente aconteceu em Sydney. Aqui são as várias áreas que eles têm, né? Eu vou trazer aqui uma atenção maior para o Centro de Esportes de Combate e para o Centro aqui de Redes Profissionais, porque eu tive um contato maior nessas duas áreas. Então, só para vocês terem uma ideia, o Centro de Esportes de Combate é um centro multiesportivo de excelência que foi inaugurado, estabelecido em 2013, e ele recebe atletas destas modalidades para treinamento, avaliação, condução de pesquisa, etc. Então, aqui a estrutura física, né, os ringues profissionais de boxe, né, na dimensão da competição propriamente dita, um setor aqui para treinamento do boxe, e uma área que é reversível, que ora eles trabalham com judô, ora eles trabalham com taekwondo, né? O fato deles terem essa área permite, por exemplo, esse tipo de ação. Então, aqui foram sessões de treinamento da seleção australiana de judô, das categorias de base, né? Notem que na imagem anterior vocês viram 2 áreas, aqui vocês veem 4 áreas, porque eles conseguem reestruturar dependendo da demanda que eles tenham para um dado evento.
Juntamente com essas sessões de treinamento, eles fazem reuniões entre os treinadores, aqui são os treinadores de cada uma das regiões da Austrália, juntamente com alguém que eventualmente esteja visitando o Instituto. No caso aqui, eu trabalho especificamente com judô, então nós fizemos essa reunião para conversar sobre a preparação de atletas da categoria de base. Então, juntamente com o treinamento, como eles recebem pesquisadores, eles têm a possibilidade de fazer essa interação dos pesquisadores com os treinadores de forma mais próxima, e isso acontece nas diferentes modalidades, não só nas modalidades de combate. Aqui, uma competição de esgrima que eles conduziram no ginásio da instituição, e, obviamente, nesse tipo de evento, eles também conseguem coletar dados em situações competitivas, o que é extremamente importante para implementar diferentes procedimentos, como nós vimos naquele modelo do Bishop, na fase final, né, procedimentos que poderiam aumentar o desempenho dos atletas. Aqui um outro exemplo, é a mesma área, porém aqui uma competição de taekwondo, né? Eu chamo a atenção para a parte de análise de desempenho, né? Se vocês olharem aqui, são diversos tripés, eles tinham isso era uma competição da Oceania, né? Não é uma competição, obviamente, muito forte, em função da região ter um número muito limitado de países, mas eles tinham a análise de todas as lutas de todos os atletas e, eventualmente, tentavam implementar novos procedimentos nessa competição para verificar a eficácia numa situação real de competição. E aí, como é feita a pesquisa nesse instituto? Então, um ponto central é que as demandas, elas partem dos treinadores e das federações. Portanto, o treinador, a federação tem um determinado problema que gostaria de solucionar, alguém da área acadêmica com interesse na modalidade específica é contactado, e aí esse indivíduo, né, tem um orientador de uma universidade parceira e um orientador do Instituto Australiano de Esporte. Portanto, alguém que vá fazer, por exemplo, um doutorado para solucionar um desses problemas aqui, tem 2 orientadores, um de caráter mais acadêmico, da universidade parceira, e um pesquisador que atua diretamente no instituto. E aí eles concedem bolsas para que o indivíduo consiga coletar os dados com os atletas de melhor nível ali no próprio Instituto Australiano de Esporte. Aqui um pouquinho das condições de trabalho, um ponto que eu notei bastante forte para eles é a questão da reverência ao que foi feito no passado. Então, logo no principal prédio de laboratórios tem esse ergômetro aqui, que é um ergômetro bastante antigo, para fazer testes em ciclistas. Então, eles preservam muito essa questão do que foi feito no início das principais pesquisas no próprio Instituto. Eles têm parceria com setores da iniciativa privada, então, por exemplo, aqui é um curso de capacitação para todos os pesquisadores e treinadores do Instituto, com o Catapult, que é um sistema de rastreamento do que os atletas realizam. Aqui eram as atletas da seleção australiana de netball, né? Então, em tempo real, havia o curso e havia o monitoramento do treinamento das atletas da seleção que se preparavam para os jogos da Commonwealth. Aqui o laboratório de biomecânica, com as plataformas de força, uma pista indoor, também com algumas plataformas de força para determinação aí da força-reação do solo. Aqui a parte de fisiologia, com os ergômetros. Algo que me chamou muita atenção é que eles não usam analisadores portáteis, eles fazem as medidas com o padrão ouro, que é a bolsa de Douglas, e depois eles fazem a mensuração aqui no equipamento de Tissot. A parte de bioquímica, então notem que é tudo muito bem estruturado, bem espaçoso, né, para determinação de diferentes projetos de pesquisa, né, os freezers ali no fundo. Há uma área muito boa para treinamento. Essa área de treinamento também tem alguma coisa de biomecânica implementada, então vários testes também são conduzidos nessa área. Não aparece aqui, mas do lado direito aqui estavam as bases de levantamento de peso olímpico, né, com a possibilidade de execução do treinamento e uma plataforma de força
para as medidas em tempo real. Eles têm uma parceria também com a NBA, então eles convocam treinadores da NBA para fazer ali treinamento dos seus técnicos e dos seus atletas, e também há um processo de seleção de talentos da NBA, tentando captar jogadores da Austrália. Então essa é também uma iniciativa bastante importante de parceria que eles realizam. Aqui é a área onde o pessoal efetivamente trabalha, né? Então, essa era a minha mesa. Um ponto interessante, que muitas vezes nós falamos muito sobre a questão de ser ativo e etc., mas nós passamos o tempo inteiro quase sentados, né? Aqui não, aqui essa mesa tinha a possibilidade de elevar, então durante o meu dia eu conseguia trabalhar um grande período em pé. Então, quando eu estava um pouco mais cansado, eu baixava a mesa, quando eu queria ser um pouco mais ativo, eu trabalhava em pé. E um outro ponto relevante que eu notei aqui, não é no Instituto Australiano de Esporte, é um museu em Melbourne. Eles têm áreas dedicadas ao esporte, e aí as crianças, isso aqui é direcionado principalmente ao público infantil, as crianças têm a oportunidade de testar diferentes aspectos do seu condicionamento físico. Isso serve tanto para a conscientização, né, de uma educação física voltada para a saúde, quanto também para questões de aprendizagem sobre variáveis que são importantes para determinados esportes. Outro ponto que me chamou a atenção também, eles têm um hall da fama, né, do esporte australiano, e isso é usual em diversos países, mas o que me chamou muita atenção foi isso. Foi a primeira vez que eu vi a valorização de alguém que faz pesquisa acadêmica num hall da fama do esporte em algum país. Então, o Bloomfield foi induzido aí foi selecionado para esse hall da fama em 2007, portanto, aí há o reconhecimento de alguém que produza algo relevante na área de ciências do esporte. E, por fim, aqui a minha tentativa de fazer essa transferência, né, alguns atletas com os quais eu trabalhei, né, eu faço pesquisa com judô e atuo na organização do treinamento de alguns atletas, né, destacando aqui Alexandre Lee, medalhista em Jogos Pan-Americanos, Thiago Camilo, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 títulos dos Jogos Pan-Americanos, Leandro Guilheiro, na fase que eu trabalhei com ele, uma medalha olímpica, 2 em mundiais, e o Rafael Silva, com quem eu trabalho até então, 2 conquistas de medalha de bronze e uma medalha em campeonato mundial nesse período que eu tenho atuado com ele. Então, essa é a minha pequena tentativa de transferir o que é feito na universidade para o setor esportivo. É isso, muito obrigado pela atenção, pelo convite, espero que de alguma maneira esse material contribua aí para as discussões que vocês vão ter ao longo da semana e ao longo do curso. Reforço aí meu agradecimento ao professor Luciano e ao professor Lucas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Emerson. A palestra fantástica, com certeza vai agregar muito nos procedimentos que a gente tem aqui como desenvolvimento dentro da instituição. Até gostaria de pegar o gancho de uma questão aqui que os alunos efetuaram, que eu acho que é interessante até para esclarecimento. Teve um dos nossos alunos aqui que questionou o seguinte: qual foi o parâmetro utilizado para a atribuição das medalhas por países em relação à produção de conhecimento? Tá, essa startup britânica fez o seguinte: eles fizeram um levantamento nas bases de indexação, Scopus, Web of Science, não tenho certeza se Google Scholar, mas PubMed, Scopus e Web of Science, eles fizeram os levantamentos. Então, eles fizeram a busca por modalidade esportiva. Então, vamos supor que os Estados Unidos tenham atingido ali 300 artigos com atletismo. Então, se essa foi a maior quantidade com atletismo, a esse país era atribuído a medalha de ouro. O outro país fez, por exemplo, 250 artigos sobre atletismo, ficava com a medalha de prata. E aí um terceiro país, 100 artigos sobre atletismo, medalha de bronze. Isso foi feito para cada uma das modalidades olímpicas. Então, eles fizeram isso
modalidade a modalidade, atribuíram ouro, prata e bronze para cada modalidade. E aí, ao final, eles computaram e determinaram aquele quadro de medalhas que eu mostrei para vocês. Perfeito. Emerson, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você sabe o quanto eu sou grato, não só pela palestra, mas por N trabalhos que a gente já vem efetuando aí nos últimos tempos. Eu espero aí conseguir contribuir no mesmo nível em que você já contribui há tanto tempo para os esportes de combate, e com certeza a sua palavra aqui fez um peso muito grande para todas as perspectivas que a gente pode trazer ao estudante de graduação hoje, acerca do que ele pode buscar através dos caminhos aí que a ciência nos aponta. Então, queria reforçar de novo o meu obrigado, e com certeza a gente vai ter mais oportunidades para aprender e para desenvolver uma série de coisas ligadas a essas questões. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, Lucas. Espero que tenha atendido aí a expectativa que você tinha e fico à disposição para novas oportunidades. Tá, joia. Muito obrigado, professor. Com certeza atendeu. Obrigado. Pessoal, obrigado aqui pela presença de todos. Nós vamos já seguir com outras atividades. A professora Cris vai conversar um pouquinho com vocês. Bom dia, queridos alunos, queridos convidados dos nossos alunos, queridos professores que vieram aqui hoje, nesta manhã, prestigiar esse evento tão diferente, né? Ontem, o Fit Day trouxe para nós uma alegria enorme em ver os nossos alunos chegando numa reta final de formação, tão bem preparados, não é, Luca? Para entrar no mercado de trabalho. Fomos dormir, assim, com o coração transbordando de alegria por ver esses meninos e meninas, assim, super profissionais, fazendo com que a sociedade tenha cada vez mais orgulho, mais reconhecimento e valorize cada vez mais o profissional de educação física, né, tão importante. E essa época de pandemia ainda só ressaltou a importância da gente se manter harmônico, equilibrado, saudável, não é mesmo? Então, pessoal, muito obrigada pela participação ontem, aproveitando esse espacinho aqui hoje para agradecer, e feliz de vocês todos estarem aqui nessa palestra muito bacana, que está só começando o Science Day, esse evento de pesquisa científica realizado pelo professor mestre Lucas Duarte Tavares, e nós vamos para a segunda palestra do dia, tá certo? Vai ser um bate-papo de iniciação científica, não é isso, Lucas? Com os alunos. É isso, nós vamos conversar com 2 alunos do programa de iniciação hoje aqui da instituição. Eles vão relatar um pouquinho da experiência que eles vêm desenvolvendo conosco no próprio programa institucional e com a concepção dos seus projetos de pesquisa e o quanto isso tem agregado na formação profissional deles. Perfeito. Então, nós vamos nos despedir aqui de vocês, agradecer mais uma vez a presença e lembrar que, ao final desta manhã, ao final da terceira palestra, nós vamos colocar um link de avaliação para vocês, com o QR Code na tela, para que vocês coloquem seus comentários, avaliem, nos digam a sua opinião, porque ela é fundamental para que a gente possa, cada vez mais, trazer conteúdo, trazer eventos, agregando a formação de cada um. Combinado? Um abraço e nos vemos na próxima palestra dentro de 5 minutinhos. Até lá! Até já, pessoal!